Ah, cadê a toalha? Põe as crianças preparadas. Vai, eu enchi 4 Ó, mesma mão que molha e chuga. Tchau, tá? Obrigado. Eu enchi 4 O time já tá ficando até coisa de tanta água que tá tomando. Aqui a câmera. Peraí, daqui a pouco. Tá aqui. Que suco, bem que eu não engordei, não como mais. Não consigo nem comer. A gente com maior sede, né? Que suco aqui bom, gelado. Não, essa aqui, seca. Caramba. Vamos lá. E é isso, próximo. Tudo certo aí? Tudo certo. Aqui. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. No meio do campeonato, ainda na Taça Guanabara, a gente tinha feito uma pergunta sobre o que o Campeonato Carioca pode dar de spoiler do time para o restante da temporada. Ainda estava em uma fase de construção, ainda estava começando, mas agora, já com o título conquistado, já com o campeonato passado, já com boa parte do time bem organizado, de acordo com a sua filosofia, com a filosofia da sua comissão técnica, o que você consegue enxergar de bom fruto do Campeonato Carioca pro Flamengo e também um ponto negativo que você olha e você fala, poxa, isso daqui é uma coisa que eu preciso melhorar para 2025? 2025? Ah, tá. Nós estamos em 2025. Vamos lá. O Campeonato Carioca é um campeonato tradicional, é um campeonato histórico, onde tem o charme, os estaduais eles têm esse charme, essa mística, e claro, o Flamengo entra para vencer o Campeonato Carioca, entra para vencer qualquer torneio que dispute, nunca vai entrar para entregar, nunca. Bom, eu acho difícil isso acontecer alguma vez, né? Mas conseguimos dar minutos para todo mundo, conseguimos usar o Carioca como uma pré-temporada. O que eu diria assim que foi complicado para a gente? São 8 clássicos em 12 jogos. Isso tem um desgaste emocional muito grande. Eu sinto que quando você ganha um clássico, você nunca é valorizado do jeito que é. Sempre o juiz roubou, sempre a falta, o pênalti, não sei o que. Sempre tem alguma desculpa que não dá o valor necessário para as vitórias, para os empates ou para as grandes atuações. E isso me deixa extremamente triste, dessa forma assim que são levadas. E se o Flamengo perde ou empata, então, claro, jogo extraordinário da outra equipe, né? Então, esse peso emocional, isso os jogadores sentem. Por quê? Porque estão fazendo todo um esforço para jogar o Campeonato Carioca, o time tá se desgastando muito para jogar, para conquistar esse título. Os outros adversários também jogaram com o time titular. Teve outras equipes que não revezaram em nenhum momento porque precisavam dos resultados, e parece que eles entregaram e tiram o nosso mérito. Isso para mim me incomoda, sabe? Mas conquista é conquista, conquistamos, temos que comemorar. Não é fácil ser campeão, como eu já falei, e esses jogadores têm uma ambição muito grande. Esse grupo tem muita fome, e você vê isso dentro do campo. E isso me deixa extremamente feliz, e é isso. Respondi? Boa noite, Felipe, tudo bom? Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Eu ia perguntar quais foram os aprendizados que você teve com a sua equipe nesses 3 primeiros meses do ano, mas eu prefiro mudar a pergunta. Quais foram os erros que você viu na sua equipe, na Supercopa do Brasil, agora no Carioca, que ainda precisam ser corrigidos para o resto da temporada? Obrigado. Vamos lá, eu tenho um modelo de jogo, onde eu tenho um norte de como eu quero que o time assimile a minha ideia de jogo, como eu quero que eles joguem, da forma que eu penso o jogo.
E isso é uma imersão com vídeo, com treino, com correções diárias. Então o time muitas das vezes faz... desculpa, e o jogo, o primeiro amistoso contra o São Paulo, por exemplo, nesse ano, foi uma guia para a gente para dizer, esse ponto aqui nós precisamos melhorar, esse aqui nós precisamos continuar criando essa relação, esses jogadores estão bem conectados, esse ponto aqui nós precisamos melhorar, defesa, ataque, etc, porque para mim não dá para separar, tá tudo junto, e essa é a nossa guia. Então o time ele vai evoluindo em função da minha ideia, só que muitas vezes esses comportamentos vão se perdendo quando se deixam de treinar. Então o futebol não tem um ponto, o futebol constantemente correção, evolução. Então agora, como a gente sempre faz, analisaremos o jogo, vemos os pontos que a gente precisa melhorar, corrigiremos durante a semana, em função do nosso modelo de jogo, sem deixar nunca abriremos mão da nossa ideia. Boa noite, Felipe, Hanna Tenda, do canal Gold. Você foi campeão pelo Flamengo como jogador no Campeonato Carioca em 2020, 2021 e citou na última coletiva justamente o aprendizado da final de 2023. Eu queria que você falasse agora um pouco dessa conquista como treinador em cima do mesmo adversário, o Fluminense, em 2025. Bom, para mim, poder conquistar o Carioca com a camisa do Flamengo, porque como eu falei, né, na outra vez que nós fomos eu vi o gol do Pet. Eu estava em casa, na sala, e comemorei muito o gol do Pet. Então, para mim, tem muito valor esse campeonato. E... Desculpa, o que tu falou no final? Pode falar que eu escuto. Ok. Ok. E damos muito valor. Então, assim, a gente não escolhe adversários, né? A gente veio o Fluminense. E que, por sinal, para mim é um dos elencos mais qualificados, sem nenhuma dúvida, do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Tem grandíssimos jogadores. Tiveram algumas baixas, entre aspas, assim, que não pôde jogar o Ganso, que é um jogador tão importante para eles. Nós também tivemos, mas é um adversário que preza muito também esse título. Conquistaram nos últimos anos, 2023 conquistaram, e na qual conseguem sempre estar em disputa, que isso não é fácil, porque esse ano ganhamos, mas estar disputando a final do Campeonato Carioca é mérito. Então eu deixo isso, e depois para mim foi muito especial, foi muito mais especial ainda por ser o Zico o homenageado, por o troféu ter o nome dele, por ele ter entregue o troféu pra gente. Então, para mim foi, como eu falei para vocês, e repito, estou muito feliz. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Você chega a uma marca muito interessante, muito até impactante, de ter cada vez mais títulos do que derrotas, né? Foi destaque no jornal espanhol AS, né, uma imprensa que você conhece bastante, que vem te acompanhando também. Eu queria saber, a partir de agora, começam campeonatos que têm uma exigência maior, que são talvez mais difíceis, até mais ambiciosos por parte do clube. Como é que você trabalha isso na sua mente também? Porque você sempre fala, as derrotas vão acontecer, e é normal no futebol, mas esses números estão aumentando cada vez mais também, né? E provavelmente tem uma expectativa cada vez mais alta em cima disso. Eu penso, hoje não, né? Hoje eu vou comemorar, mas a partir de amanhã eu penso no próximo jogo. Eu vou começar a estudar o Inter, vou ver como conheço o Roger, conheço como ele trabalha, sei o time forte que ele tem, os grandes jogadores que ele tem, e isso que me importa. Não me importa o que ficou para trás, os números e tudo mais. Os números, as vitórias e o que me demonstra isso é que é muito difícil ganhar da gente. E é isso. Temos um time que sabe o caminho, sabe como atacar, como defender, e escolhemos essa forma de jogar, essa ideia. Os jogadores compraram, a torcida se sente identificada, e isso para mim é o que mais interessa, porque quando as derrotas vêm, que sejam dessa forma, que sejam propondo, que sejam tendo sempre a bola, o controle, pressionando, e em cima dessa ideia. E claro, cada adversário é diferente, cada adversário tem jogadores diferentes, estruturas diferentes, sistemas diferentes, e nos colocará em desafios, inúmeros desafios, para o nosso time ter que solucionar. Então, esses clássicos, respondendo também, engatilhando com a outra pergunta, foram bons por isso, porque nos colocaram já no nível do brasileiro, já do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense é um time que vai estar na parte de cima da tabela, e hoje fomos muito superiores e temos ainda muito que evoluir, mas estou feliz com o que eu estou vendo cada dia, em cada jogo.
Felipe, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Ainda seguindo nessa mesma linha, queria projetar um pouquinho com você o que vem pela frente. A gente sabe, né, que o Flamengo tem um dos melhores elencos da América e acho que o que apresentou em campo comprova isso, com a riqueza de peças que você tem, com jogadores que se machucam e você consegue trocar e manter o nível. O torcedor já sabe que nos torneios de mata-mata o Flamengo vai entrar para brigar, mas essa torcida tem uma coisa ali meio especial com o Campeonato Brasileiro, que nos últimos anos ficou um gostinho de que se o Flamengo tivesse dado um pouco mais no Brasileiro, poderia ter chegado. No ano passado, muita gente falava, se você assumisse antes, o Flamengo teria brigado pelo título nas últimas rodadas. Qual vai ser o olhar daqui para frente? O Boto já disse quando chegou que o Brasileiro é prioridade, mas como vai ser o olhar? Amanhã tem sorteio da Libertadores, tudo é importante no fim, mas pensando especificamente nesse Campeonato Brasileiro, que é o teu primeiro completo. Né? Como jogador, posso te garantir que sempre tentamos conquistar, mas muitas vezes fomos irregulares, né? Não porque a gente quis, porque acontecem lesões, se perdem jogadores importantes, vem outras competições no meio, e muitas das vezes o time passa por altos e baixos, né? É um campeonato muito longo, é um ano com muitos jogos, e por sorte, e como você falou, eu tenho um elenco altamente qualificado, né, na mão. Só que você vê hoje, com vários jogadores fora, o time manteve o nível, né? E isso para mim é muito importante, porque todo mundo sabe o que fazer dentro do campo e as funções, né, deles e dos próprios companheiros. Então, esse é o caminho. O clube e eu falei desde o ano passado, para mim o Campeonato Brasileiro é a prioridade absoluta. É o campeonato mais difícil, onde o regular, o time mais regular conquista. E esse ano os times se reforçaram muito bem. Por exemplo, o Palmeiras se reforçou muito bem, o Atlético Mineiro está muito bem, o Cruzeiro se reforçou muito bem, o São Paulo também. Então sempre é muito difícil conquistar esse campeonato. E não adianta você simplesmente falar, tem os melhores jogadores e acabou. Isso não é assim, não funciona assim. O que nos dá é a possibilidade de brigar por título. Depois a regularidade vai dizer se a gente vai estar lá no topo no final do ano. Okay? Felipe, aqui no meio, Thiago Lima do GE, parabéns por mais um título, por essa conquista. Obrigado. Eu queria te perguntar sobre um jogador que renovou o contrato essa semana, o Eric Pulgar. E não é segredo que ele, ano passado, ele tinha decidido que não ia renovar, queria partir outros rumos, mas muitos falam que você mudou essa cabeça dele. Eu queria te perguntar, nesse bastidor, o que você fez, o que você convenceu o Eric Pulgar a ficar? E se puder também explicar um pouquinho do bastidor do Michael, que falou na saída de campo que ele só ia voltar no Brasileiro, mas ontem mesmo foi integrado e voltou a jogar hoje. Obrigado. Fenômeno, Micha. Vocês viram o que o Eric jogou hoje? Assim, acho que nada me deixa mais orgulhoso do que ver os meus volantes jogando nesse nível. Eric e Nico, o que eles jogaram hoje foi um absurdo, sinceramente. Botaram o jogo no bolso. O nível é muito alto, muito alto. O Eric, já repito, para mim é um jogador que perfeitamente estaria jogando no Barcelona, perfeitamente. Mas não porque eu estou falando, porque eu vejo os detalhes do quanto ele corre, o quanto ele previne cada ação, o quanto ele consegue cobrir o campo. E muitas vezes a bola não entra no jogador que ele está perto só porque ele já está prevenindo essa ação. São muitos detalhes que faz ele ser um jogador de classe mundial. É o meu pensamento. Sobre ele querer ficar, para mim foi uma alegria muito grande, porque, sinceramente, um jogador desse nível é muito difícil de achar. Muito difícil de achar. E aproveito para agradecer o clube, que também fez um esforço para poder renová-lo. E principalmente também agradecer o clube o BAP e o Boto pela blindagem que está sendo feita no nosso elenco, e está sendo muito bom para trabalhar, muito bom. Os jogadores estão confortáveis, eu estou muito confortável e o ambiente está bom para trabalhar. Então isso aí tudo faz com que o jogador nível Eric queira ficar, queira continuar no clube, queira permanecer, se sente identificado com a torcida e tem que ter o reconhecimento que merece. E isso, se ele não tiver das pessoas, ele vai ter do treinador dele, e ele tem. E o Michael realmente foi uma surpresa muito grata ontem, quando o departamento médico falou que ele ia treinar, e aí eu, como eu falo para vocês, eu me guio pelo treino, e ele entrou no treino e acabou com o treino.
já até pensei e falei, posso começar com ele? Não falaram que não podia, e falaram que máximo 30 minutos, e foi o que ele jogou, e a gente viu um jogador que parece que não ficou machucado. Espetáculo. Felipe, Raiza Simplício da Gol Brasil e da Placar, a gente viu, você até comentou superficialmente sobre isso, e a gente viu nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, as pessoas reclamando da arbitragem em jogos contra o Flamengo. Teve reclamação do Vasco, né, reclamação forte, teve reclamação do Pedrinho, do Verratti, teve reclamação do Botafogo, teve reclamação do Fluminense no jogo passado, inclusive soltou uma nota oficial. E hoje a gente viu também alguns lances da arbitragem, que ao meu ver também foram contra o Flamengo. Teve um lance do Otávio em cima do De La Cruz, enfim, coisas que a gente vê na arbitragem, falta de critério, etc. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque no ano passado você chegou a comentar que você se sentia desconfortável porque a arbitragem era sempre contra o Flamengo, sempre tinha aquela pressão contra o Flamengo, e a gente tem visto muitos clubes se manifestando em relação à arbitragem contra o Flamengo. Não, eu falei só que o Flamengo merecia ser respeitado, né? Eu sou da seguinte opinião: do banco de reservas, o que eu reclamo? De jogo picotado. Isso não existe nada mais que me irrita no mundo que um jogo picotado. Um juiz que apita perigo de falta, já falei. E hoje não foi o caso. Hoje foram muitas e muitas e muitas faltas. Então hoje eu não reclamo das decisões do juiz, porque para mim, por exemplo, as reclamações que o Fluminense, que o Vasco tiveram, para mim são para tirar o foco do que realmente foi o jogo, do que realmente o que foi visto dentro do campo. Essa é a minha opinião, porque eu vou chegar aqui depois e sim, um erro arbitral pode ser determinante no resultado, mas eu tenho que analisar o que foi feito no jogo. E se meu time não joga, eu vou falar do que meu time não jogou, e depois pode até ganhar, mas se meu time não jogou, eu vou ficar preocupado. E eu sinto que essas reclamações, muitas das vezes, por decisões pequenas, são para tirar o foco do que realmente aconteceu no campo, e tirar o mérito da vitória dos outros, ou botar a desculpa, como eu falo sempre nos árbitros. Então, eu não reclamo das decisões, porque para mim, contra o gol do Fluminense, para mim não foi falta naquele lance. Isso não reclamei, porque é uma decisão do juiz, eu aceito e acabou. Agora, o que eu sempre reclamo o jogador cai no chão e o juiz para o jogo, se a regra ou a recomendação diz que só se é concussão. Então, o que os jogadores vão fazer? Vão cair no chão, porque sabem que o juiz para o jogo. Isso me irrita muito. E aí sim eu vou reclamar. De juiz que está mal fisicamente, não corre e apita falta para descansar, vou reclamar. Agora, juiz que apita, deixa o jogo correr e se a regra ou a recomendação diz que só se é concussão. Então, o que os jogadores vão fazer? Vão cair no chão, porque sabem que o juiz para o jogo. Isso me irrita muito. E aí sim eu vou reclamar. De juiz que está mal fisicamente, não corre e apita falta para descansar, vou reclamar. Agora, juiz que apita, deixa o jogo correr e erra, tem meu apoio. Sempre vai ter meu apoio. E os erros acontecem. Eu não vi o que aconteceu hoje. Se erraram, um azar, mas eu sempre falo, né? VAR, intervenção mínima. Para mim, essa é a minha opinião. Se é duvidoso, se o cara vai pro VAR ficar 5 minutos, então tem que ser mantida a decisão do campo e acabou. Essa é a minha opinião sobre os árbitros, que tem uma profissão muito difícil e nós temos que ajudá-los em vez de só todo jogo criticar as decisões que eles fazem. Felipe, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo, aqui. Parabéns pelo título. Felipe, são 27 jogos como treinador profissional, 19 vitórias, 7 empates, 3 títulos e 1 derrota apenas. Você falou na sua primeira resposta que você é ambicioso, que você quer mais. Então, falando sobre você e sobre suas ambições de carreira, eu queria saber o que você pensa para o futuro, assim, se você tem já noção de quanto tempo você quer permanecer no Flamengo, se você sonha com seleção brasileira, sonha com ida para a Europa. Obrigado. Desculpa, ganhar do Inter. A única coisa que me interessa nesse momento é ganhar do Inter. Sei o meu sonho, o meu objetivo, e estou trabalhando todos os dias muito para poder ficar no meio desse esporte que é tão competitivo.
e tão complicado chegar onde eu estou agora, nessa cadeira aqui que eu estou agora. Então o que vai me manter aqui é ganhar do Inter, mais nada, não penso em mais nada. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha, Rubro News TV, também B2 na área. Fala um pouquinho do jogo. Primeiro, parabéns, mais um título. Deve ser lá, deve ser lá, deve ser lá. Tivemos um pequeno problema aí no áudio na sala da entrevista coletiva no Maracanã, lá no auditório. Então, galera, você vai vendo a imagem nesse momento, a gente está aqui restabelecendo o contato na sala de coletiva. Né, a gente vai ajustar para vocês, até para sair aquele barulho que estava incomodando, né, barulho que estava na mesa da sala de coletiva. Você vendo a imagem nesse momento. Enquanto isso, vamos colocar para vocês acompanharem. Vamos ver se voltou o áudio primeiramente. Vamos ver aqui se voltou o áudio nesse momento para vocês conseguirem acompanhar com a melhor imagem, com a melhor qualidade. Vamos ver se a gente vai voltar agora o áudio. Ó. Voltou, vamos ver. Tá acontecendo alguma coisa lá ou não? Tá. Só um segundo. Desculpa, Felipe. É porque os jogadores estão esperando o vestiário. Então, só mais duas perguntas aqui. Cícero e Gabriel, e a gente vai, tá? Mas lá em cima, Michel tem gol, Cebolinha tem gol. E vão ter dias que eles vão estar mais inspirados e outros menos. Mas o meu trabalho é levar eles até aquela área lá e lá eles vão resolver. Boa noite, Felipe. Boa noite. A você, a todos. Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Nós está se falando muito do Campeonato Carioca, da final. Se me permite, eu vou fazer um desafio para você, usando a tua sinceridade, e uma pergunta que os torcedores do Flamengo me fazem na rua, vou repassar, e que eu acho que todos os comentaristas de futebol e repórteres, quem milita no futebol, quer saber a sua opinião. Claro que o Flamengo é favorito absoluto aqui no Rio de Janeiro, tem um time superior a todos, e no Brasil vai disputar título, vai disputar Libertadores, vai disputar título. É um time do nível dos melhores, se não for o melhor. Vem aí o Super Mundial de Clubes. Você que é um cara estudioso e vê todos os Premier League, La Liga, enfim, os principais campeonatos. O Flamengo vai enfrentar um Chelsea na fase de classificação e depois, provavelmente, vai ter adversários como Real Madrid, pode ter Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e os times da Premier League. Hoje, o Flamengo está em condições de fazer jogos iguais contra esses times, você acha que ainda está num estágio inferior? E se você acha que tem que ser feito para deixar o Flamengo do nível desses principais times do mundo? Ainda falta muito para o Mundial e vai depender muito do momento que a gente chega e os outros times também, né? Porque o Chelsea de hoje não vai ser o mesmo Chelsea daqui a 3, 4 meses, o Flamengo de hoje provavelmente não vai ser o mesmo Flamengo daqui a 3, 4 meses, e o Real Madrid também não vai ser o mesmo. E os times vão se adaptando, o futebol vai evoluindo, vai mudando nos pequenos detalhes, e cada equipe tem a sua forma de jogar. E você vai falar, você vai disputar de igual para igual. Vão ter times que vão tirar a bola da gente, porque eles têm qualidade, ou a mesma qualidade, ou mais qualidade que a gente. E vão ter times que não vão tirar a nossa bola, que a gente vai dominar, vai conseguir jogar. Aí vai depender muito do resultado, do terço final, da finalização. Mas, obviamente, que quando você joga contra um time como o Chelsea, que é um time poderoso, vai ser um desafio muito interessante para a gente ver, porque as duas equipes pensam o jogo de forma parecida, jogam, eles fazem muito uma saída 3, eu não uso tanto essa saída 3, uso, mas não tanto como eles, né? Mas a gente tem a forma de propor muito parecida e de pressionar também. Então, né, nessa forma aí onde se igualam as forças, a qualidade dos jogadores sobressai. Eu confio na qualidade dos meus jogadores, mas como eu falei, depende muito do momento que você chega nessa competição. Felipe, boa noite aqui. Boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Queria te perguntar sobre uma coisa que muita gente comenta. O Arrascaeta não está bem. O Arrascaeta tem que melhorar. Eu queria entender como é que você vê esse momento do Arrascaeta. Eu, na minha análise, acho que ele cumpre o papel dele. Ele pode, às vezes, não ter aquele lampejo que ele tem quando ele está numa fase fantástica, mas eu queria a sua análise sobre o Arrascaeta e também hoje sobre esse jogo, você falou rapidamente do De La Cruz,
e eu vi um lance que teve a participação dos dois, que merecia muito até o gol do Flamengo, que foi o lance do Luiz Araújo, que ele coloca para fora na saída do Fábio. A jogada começa na defesa, uma coisa que a gente tem visto muito contigo, chega no De La Cruz, ele encontra o Arrascaeta, que encontra o Luiz Araújo, e por um pecado não faz aquele gol. Queria que você falasse sobre essa importância desses dois juntos ali, os dois uruguaios, e essa fase dos dois. E a Arrasca de falso 9 também. Não, o Arrasca não foi falso 9. Ah, tá. Ok. Por poder? Pode. Vamos lá. O Arrasca, todo mundo viu a melhor versão do Arrascaeta aqui no Flamengo. Todo mundo, eu imagino que todo mundo que está aqui nessa sala viu o prime dele em todos esses anos. Sabe o jogador determinante, decisivo e diferente que ele é. Craque, né? Craque, tanto é que ele ganhou a 10 do clube porque ele é craque. Todo mundo pensa isso. Passou por um problema sério, ano passado no joelho, e vem se reencontrando. Hoje fez um grande jogo, não perdeu a bola, deu sequência nas jogadas, foi muito bem, um grande jogo, foi o melhor jogo do Arrascaeta que eu vi esse ano. E não espero outra coisa, sabe por quê? Porque nas finais é onde a gente vê a melhor versão dos jogadores grandes, onde eles aparecem. E a gente viu a melhor versão do Arrascaeta. Muito acima do que vinha apresentando. Então, conforme vão passando os minutos, com certeza veremos mais prime Arrascaeta, né? Então, isso me deixa extremamente feliz. Sobre o Nico, eles têm essa relação socioafetiva entre os dois, eles se procuram muito dentro do campo, eles se entendem muito, porque eu acredito muito do que se vive no vestiário, essa relação que você cria fora, você também transmite para dentro do campo. E você traz ela para dentro do campo e eles se encontram muito, né, com essa facilidade. Até mesmo, muitas vezes, existem outros passes mais fáceis, mas eles se procuram tanto que acabam complicando a jogada por querer jogar entre eles. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas como é que eu falo? Eu uso muito, eu percebo muito essas relações, Gerson Wesley, Nico Arrasca, os próprios zagueiros, para criar essas relações, essas conexões dentro do campo e eles possam se sentir mais confortáveis para jogar. Eu acredito nisso. Obrigado, Felipe. Tá. Os jogadores estão lá esperando, E a gente tem que interromper. Falso 9, o Arrasca pode jogar, aí precisaríamos mudar a estrutura. Então, difícil. Valeu, abraço. Valeu, pessoal. E aí você viu nesse